E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar, que é a questão dos memes. Quem já não ouviu falar dos memes, né? Todo mundo utiliza aí os memes no seu dia a dia, né? São pequenos videozinhos engraçados, imagens engraçadas que retratam muitas vezes o sentimento que a gente tem naquele momento nas nossas comunicações, né? Que a gente usa para poder curtir com os amigos, ou que a gente usa às vezes até para sinalizar num ambiente às vezes até um pouco mais formal o que a gente está sentindo ou o que a gente quer dizer e se expressar. Na verdade, os memes realmente eles representam uma nova forma de comunicação aqui no meio digital. Mas, como tudo, eles também têm a sua responsabilidade jurídica, ok? Por que responsabilidade jurídica? Porque se a gente for pensar no formato desses memes aí, o formato desses memes é um formato autoral. A gente está falando de desenhos, ilustrações, fotografias ou vídeos, audiovisual, tá? Então, nós estamos falando de formatos artísticos e nós temos a Lei de Direito Autoral de 1998, a Lei 9.610 de 98, que defende as obras autorais, que diz que tudo aquilo que a gente cria com a nossa inteligência é nosso. Ninguém pode utilizar sem a nossa autorização, porque quando alguém utiliza, está ferindo os nossos direitos. Bom, lembra que eu falei para vocês que essa live, né, esse ao vivo que a gente vai fazer, que toda quinta-feira a gente vai sempre tratar um assunto de momento? Claro que os memes são assunto de momento, mas em especial agora eles são mais de momento ainda, tá? Por que eles são mais de momento ainda? Porque essa semana, ou melhor, na semana passada, houve aí, tá? Uma questão importante. Tem um grande canal no YouTube chamado Rato Borrachudo, não sei se vocês já ouviram falar. O Rato Borrachudo, ele é um influencer, né? Ele é um youtuber famoso aí. O canal dele tem 3,5 milhões de usuários e essa semana ele correu um sério risco aí de ver o canal dele cancelado pelo YouTube. Por que isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, o YouTube tem uma política que é importante que todo mundo saiba, que é a política de banimento do canal que toma 3 strikes. O que é esse strike, né? O strike é um cancelamento, tá? De uma determinada transmissão ou de um determinado conteúdo pelo YouTube quando esse conteúdo claramente viola direitos autorais, né? Então, quando um conteúdo é colocado no ar, alguém pode reivindicar a autoria deste conteúdo, né? Pode dizer, olha, esse conteúdo é meu, não é seu. E aí o YouTube tem uma ferramenta para poder fazer essa verificação, que se chama Content ID. Através dessa ferramenta ele identifica de quem é a autoria de fato e se a autoria for de terceiros, ele derruba aquele conteúdo, ok? Então tem um procedimento para isso que se chama strike. E quando o vídeo sofre aquele strike, né, então o canal é notificado, você sofreu um strike. Mas quando aquele determinado produtor de conteúdo, aquele canal sofre 3 strikes, o canal dele é cancelado pelo YouTube. Então isso está na política de uso, né, do YouTube, isso está claro para todo mundo que cria um canal no YouTube, porque a política de uso fica lá dentro do site. É claro que é um textão enorme que a gente às vezes tem dificuldade de ler, né? Mas enfim, tá lá, tá disponível, né? E aí o conteúdo é cancelado. O que aconteceu com o Rato Borrachudo? O Rato Borrachudo tomou o 3º strike agora na semana passada com o seu conteúdo, tá? E aí eu vou falar agora desse conteúdo. Então tomou o seu 3º strike e correu então o risco de perder o seu canal com 3,5 milhões de usuários, tá? Qual foi esse vídeo aí que gerou o 3º strike do Rato Borrachudo? Então foi um vídeo, tá? Foi um meme, aí é que tá, voltamos ao nosso assunto, foi um meme que eram apenas alguns segundos de um vídeo, ok? Então era um meme, tá? Então aquele meme, ele apareceu ali só naquele momento ali, para ilustrar alguma coisa que ele estava dizendo, né? O Rato Borrachudo é um canal de conteúdo de atualidades, conteúdos diversos, curiosidades, esse tipo de coisa. Então entrou lá um memezinho, alguns segundos de um vídeo, e o autor reivindicou a autoria, tá? E aí não basta só uma reivindicação de autoria, tem que ser várias para gerar um strike.
Então o autor, espertamente, né, conhecedor da política do YouTube, reivindicou a autoria em dias diferentes, né? Então entrou lá no site do Rato Borrachudo e reivindicou a autoria, no outro dia reivindicou de novo, reivindicou, até que essas reivindicações geraram, então, ofensa suficiente perante o YouTube para poder causar o strike, né? E como o Rato Borrachudo já tinha tido 2 strikes, tomou o terceiro e recebeu uma notificação do YouTube de que a página seria banida, o canal dele seria banido, tá? Por que eu tô contando esse fato? Em primeiro lugar, porque é um fato público, não tem problema nenhum, tá aí nas principais redes de comunicação voltados para a tecnologia, né? É um tema do momento. É claro que o Rato Borrachudo constituiu advogado, recorreu, tá lá, fez notificação extrajudicial ao YouTube, tá tentando salvar o canal dele e provavelmente vai conseguir, tá? O canal não chegou a ser retirado do ar, porque, enfim, é um canal com muitos usuários, enfim, foi uma questão muito nova até para o próprio YouTube, para nós todos, mas fica aí a advertência, fica aí o exemplo, o estudo de caso para a gente aprender. Então, quem hoje trabalha no YouTube, né, vocês todos, produtores, artistas, profissionais da área da cultura, do entretenimento, né, tem que tomar este cuidado, gente. Os conteúdos autorais que circulam no YouTube são monitorados o tempo todo, seja pelo próprio YouTube, seja pelos próprios criadores, os autores destes conteúdos. E os memes também são conteúdos autorais, porque alguém criou aquela arte, alguém criou aquela imagem, né, daquela pessoa, recortou a imagem daquela pessoa e fez aquela figurinha. Alguém criou aquele desenho, alguém criou aquele vídeo, editou aquele vídeo, pegou aquele pedacinho, transformou aquilo num meme. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas quem faz isso? Não faz para circulação, né? Para grande circulação. O objetivo do meme não é circular, porque senão ele não faz sentido? Sim, é verdade, mas hoje a gente vê cada vez mais memes assinados, tá? Então, cada vez mais os autores assinam esses memes pequenininho, coloca a assinatura em algum lugar, porque essa assinatura remete ao site ou à rede social, o local, né, onde esse autor do meme tá lá colocado, né, onde esse autor do meme fica, né? E aí, nesse site ou rede social do autor do meme, normalmente tem uma política de uso desse meme. Tá escrito que pode utilizar livremente em todas as redes sociais. Ok, maravilha. Porque eu estou usando um meme assinado, então tá lá a assinatura, que é a identificação da autoria do autor, né? E eu fui lá no site do autor, ou lá na rede social dele, lá tá escrito que eu posso usar esse meme, desde que seja nas minhas plataformas, né, digitais, nas minhas redes sociais. Ou não, pode estar escrito lá que esse meme precisa ser licenciado, que eu preciso pagar para usar. Ou pode estar escrito que é livre a circulação para qualquer fim. Então, gente, eu preciso considerar o meme como uma obra autoral e fazer o licenciamento dele, certo? Eu não sei a autoria, porque não tem a assinatura lá no meme. Bom, isso também é uma coisa muito nova, né? Então, os próprios criadores de meme, agora que eles estão tomando consciência de que realmente eles precisam assinar, né? E aí, gente, se eu não tenho a assinatura do meme, se eu não sei quem produziu, não vamos utilizar, tá? Não vamos utilizar, porque a gente corre esse risco aí de ter uma reivindicação de autoria junto ao YouTube. E mesmo nas outras plataformas, o YouTube está mais desenvolvido com relação a essa identificação da infração. Porque o YouTube trabalha com vídeos, né? E hoje está cada vez mais comum os memes em forma de vídeo, ok? Então, audiovisual, né? A lei de direito autoral se refere ao chamado audiovisual, ok? A Andréia Mansur está perguntando aqui, ó, a Andréia, né, da Talento, se são 3 strikes por ano ou 3 strikes cumulativos. São 3 strikes cumulativos na vida do canal, tá, Andréia? Para você ver como que é uma coisa realmente complicada. Então, pessoal, o YouTube, ele realmente tira do ar o canal que sofre até 3 strikes. E são 3 strikes cumulativos durante a vida desse canal. E a novidade é que o meme é considerado uma obra audiovisual se ele for um vídeo. Então, no exemplo que eu dei aí do Rato Borrachudo, o Rato Borrachudo tem um canal com 3,5 milhões de usuários e ele utilizou um trecho de alguns segundos, tá? Salvo engano, foram 9 segundos de um outro vídeo como um meme, né? Dentro de uma outra transmissão que ele fez. E aí o autor reivindicou essa autoria, reivindicou várias vezes em dias diferentes,
Isso gerou um strike para o canal dele, ele já tinha 2 outros strikes, 2 outras notificações de violação autoral, e o YouTube o notificou para retirar o site, o canal, né, do ar. Então, gente, isso é um alerta, isso é muito sério, né? Serve como alerta de veiculação de conteúdo nosso aí no YouTube, ok, gente? A gente não deve veicular conteúdo no YouTube que contenha obra audiovisual de outras pessoas, ainda que seja um simples meme, tá? E aí eu tava falando um pouco da gestão desses memes, né? Dizendo que o meme tem uma assinatura, que essa assinatura, ele pode ter uma assinatura, deveria ter uma assinatura, todos deveriam ter, tá? Por essa assinatura eu identifico quem é o autor do meme, vou ao canal ou às redes sociais daquele autor e verifico quais são as condições dele para utilizar o meme, né? Isso é a política de licenciamento dele, tá? Então, essa é a questão. Agora, eu estou usando um meme que não tem, na verdade ele não tem essa identificação da autoria, ele não tem assinatura. Melhor que a gente não utilize, tá? E é melhor que a gente não utilize em nenhuma plataforma digital, especialmente no YouTube, porque já tem essa política, houve esse caso recente, né? Então já houve essa situação, mas é melhor que eu não utilize em nenhuma das minhas redes sociais também, porque o autor pode reivindicar autoria e isso pode me dar um problema de direito autoral também no Instagram, também no Twitter, no Facebook, enfim, em qualquer das outras redes, no TikTok, né? Que é uma rede exclusiva de vídeos, de audiovisual. Então eu acredito que esse movimento vai crescer muito no TikTok. O TikTok é uma plataforma que utiliza muito memes, né? E ela é específica de audiovisual. Então cuidado com essa veiculação de conteúdos lá, né? Ai, mas que coisa, o meme não é feito para circular, né? Então eu não posso circular um meme? Eu posso, porque provavelmente o que esse autor do meme quer é o reconhecimento da autoria dele, né? O que ele não quer, o que normalmente leva o autor a reivindicar a autoria e brigar e achar ruim, é que esse meme é apropriado por outras pessoas, que às vezes fazem muito sucesso, né? Na cabeça do autor, ganham muito dinheiro com aquele meme e não tá ali identificado quem criou aquele meme, né? Então o objetivo é realmente dar o crédito, tá, gente? É identificar quem é o autor desse meme, né? Quem fez aquele meme, tá? Por isso essa preocupação da gente efetivamente usar memes com assinaturas ou não utilizar se eu não tenho assinatura. E aí, como é que eu vou viver nas minhas plataformas digitais sem meme? Eu posso criar os meus, ok, gente? Nada melhor como uma estratégia de comunicação, como uma estratégia para chegar ao meu público, do que criar os meus próprios memes, tá certo? Fazer isso de uma maneira personalizada. E se eu for criar os meus próprios memes, o que eu vou ter que fazer? Colocar minha assinatura lá. Não é isso que a gente está ensinando aqui? Que eu só devo usar memes que estejam assinados? Então crie uma assinatura personalizada para esse meme, tá? Crie uma assinatura que identifique vocês e só utilizem esses memes com essa assinatura. Coloquem lá nas redes sociais de vocês, tá? Informações a respeito de uma política de uso desses memes, do tipo, pode ser uma frase que diga assim, ó, os memes criados por este perfil ou por este autor são de livre utilização nas redes sociais, desde que sejam sem fins lucrativos. Isso é um exemplo de uma política de uso dos memes, tá? Então, tudo isso deve ser desenvolvido para evitar, então, uma lesão de direitos baseadas em memes. Gente, vocês já pensaram que meme podia gerar tanta polêmica assim, que meme poderia ser considerado uma obra autoral, né? Com autoria, com reivindicação de direitos, eventualmente com indenização, né? Com processo por causa do uso indiscriminado, por causa do uso sem mencionar autoria, sem pedir autorização? Pois é, né? Essa é a realidade que eu tô contando para vocês verem como é que essa questão dos memes é uma questão séria, como é que os memes são considerados obras intelectuais mesmo, né? Como eles são criação e como é sempre bom, sempre importante a gente estimular a criatividade, a gente proteger a inovação, né? Se a gente quer que as nossas obras, né, sejam reconhecidas, que elas sejam utilizadas, que elas sejam apreciadas pelas pessoas, nós também precisamos proteger e apreciar as obras alheias, né? As obras de outras pessoas. Então é muito importante
que a gente faça essa gestão aí do uso dos memes. A gente ainda não sabe, né, como é que vai ficar essa questão aí do Rato Borrachudo, né, do canal dele. Os advogados dele estão olhando, obviamente, ele está em negociações com o YouTube, o canal dele ainda não foi abolido, mas também não foi liberado ainda, mas certamente que eles vão chegar num acordo. Mas ficou aí um grande aprendizado em função disso. Eu tô vendo aqui as mensagens, espero que agora a gente esteja com melhor qualidade aí de transmissão. O pessoal perguntando aqui pela Léo, né? Pela Léozinha, que eu também não vi ainda se manifestar aqui. E a Fernanda falando aqui da presença do Padre Fábio. Prazer enorme, viu, Padre, ter o senhor aqui na transmissão, né? O Padre Fábio é um amigo, um cliente, um conselheiro, um grande artista e com certeza sabe disso que eu tô falando, né, Padre? Que a gente tá aqui muito preocupado com essa questão dos memes, ok? Memes, então, para quem entrou agora, para quem tá acompanhando a transmissão a partir de agora, o que a gente tira de todo esse caso que eu contei aqui do Rato Borrachudo, né, do canal dele, é que os memes, gente, são obras intelectuais, tá? Eles são considerados obras intelectuais. Se for vídeo, é do gênero audiovisual. Se for uma imagem, é considerado, então, também uma obra audiovisual do tipo artes visuais, né? Se for uma fotografia de uma pessoa, tá? Isso acontece muito, aquele meme em que eu tenho ou uma celebridade ou um estranho, um desconhecido mesmo, tá? Ali recortado no meme, né? Nós ainda temos mais uma questão aí super importante, que é o direito de imagem. O direito de imagem é distinto do direito da obra autoral. O direito de imagem é o direito da pessoa que está sendo ali fotografada, filmada, e essa pessoa, gente, ninguém garante que ela efetivamente tenha liberado o direito de imagem para a produção do meme. Então isso é mais um cuidado que a gente deve usar, deve tomar. Se tem uma pessoa dentro daquele meme, é mais um motivo para a gente tomar todas as precauções antes de utilizar, tá? E aí tem uma coisa interessante sobre o direito de imagem, que é assim, a gente sempre pensa assim, mas se a pessoa é pública, é melhor não usar, né? É melhor usar a imagem de um desconhecido. Na verdade, é absolutamente o contrário. As pessoas públicas, elas necessariamente precisam ter uma tolerância maior com o uso da imagem delas. Porque como elas são pessoas que nos despertam interesse, né? Pessoas que a gente acompanha a vida delas, é comum que a gente queira utilizar a imagem dessas pessoas nas redes sociais. Contanto que não seja um uso depreciativo, que vai contra a honra dessa pessoa pública, em princípio há uma certa tolerância jurídica, os tribunais já reconheceram isso, uma certa tolerância jurídica pelo uso da imagem dessas pessoas. Agora, se é uma pessoa anônima, tá, gente? Gente como a gente, né? Que não tá ali com o rosto o tempo todo na mídia, não se deve, de jeito nenhum, usar a imagem dessa pessoa. Tá entendendo? Por quê? Porque aí, se usar a imagem dessa pessoa, gente, essa pessoa, ela tem direito à imagem, ao nome, à privacidade, à honra, à vida privada, está na Constituição Federal, né? Ela pode não querer nem saber que a imagem dela está exposta ali daquela maneira. Então, a imagem de anônimos, não utilizem nos memes que vocês forem criar, tá? De forma nenhuma, a não ser que haja uma autorização expressa dessa pessoa. Ou seja, tentem criar memes com desenhos, né? Que vocês tenham direito autoral sobre esse desenho. Tentem criar memes com vídeos, mas vídeos que não apareçam pessoas de rosto, tá? Quando eu falo pessoas, eu tô falando da identificação do rosto. Claro que eu posso usar a silhueta, eu posso usar o perfil, eu posso usar um contraluz, né? Mas não identifiquem o rosto da pessoa, porque aí a gente não vai ter problema de direito de imagem, né? Já é um meio caminho andado. Agora, com relação à questão do direito autoral, é isso. Muito cuidado, especialmente com o YouTube, para que não utilizem obras autorais de outras pessoas, sejam elas trechos de vídeos, músicas ou até mesmo memes, né? Considerando que os pequenos vídeos e as figurinhas são memes, porque pode gerar, sim, indenização em função do direito autoral, como sofreu lá o Rato Borrachudo, né? Vamos tomar cuidado com isso, vamos produzir o nosso próprio material autoral na medida do possível, e quando formos usar de terceiros, vamos usar de maneira licenciada. Como eu disse, cada vez mais os criadores estão desenvolvendo canais, sites, plataformas, né, e redes sociais, onde eles identificam qual é o uso que eles permitem desses memes, tá? Então, tô vendo aqui algumas participações, né?
O padre me respondeu aqui, grande prazer, viu, padre? E tô vendo aqui também várias pessoas colocando, né, que essa questão aí dos memes é uma questão que está sendo enfrentada aí mesmo, de uma maneira geral, por todos nós que militamos na área da cultura, na área do entretenimento, né? A Andréia tá pedindo para repetir aqui um pouquinho o que é um meme. Então, para quem entrou agora, a gente falou isso um pouco no início da transmissão, mas eu tava com uma qualidade ruim aqui de transmissão. Um meme, gente, na verdade, tá? Ele é um trechinho de um vídeo, ele é uma imagem, ele é um ícone, uma figurinha que expressa um sentimento, que expressa uma emoção. Ele é uma forma de comunicação hoje nos meios digitais, né? Então, hoje, cada vez mais, tá? Nós nos utilizamos de imagens para nos comunicar. A comunicação está muito rápida, né? A nossa própria forma de escrever texto, ela tá mais rápida, a gente está usando palavras abreviadas, a gente criou uma linguagem própria para se comunicar pela internet. E os memes são essa forma de comunicação rápida, divertida, né? Que expressam ali um sentimento que a gente está trazendo. Só que, como eles são imagens, seja imagem em movimento, que é audiovisual, ou imagem estática, né? Que é a fotografia, é a ilustração, né, é a caricatura. Então esses memes são considerados obras autorais por força da lei de direito autoral, a lei 9.610, que é lá de 98, pessoal, da final da década de 90, século passado, mas que nós, operadores do direito, ficamos ali interpretando, trazendo essa lei para a realidade do ambiente digital, tá? É isso que nós fazemos e é com base nisso que as reivindicações de direito autoral estão sendo feitas aí, não só no YouTube, mas nas demais redes também, tá, pessoal? Nas demais plataformas e redes digitais, a gente também tem reivindicações de direitos autorais. O Facebook, por exemplo, tem ali uma política bem fechada com relação às músicas e a gente não consegue postar vídeos no Facebook que tenham músicas protegidas por direito autoral, porque ele já tem mecanismos que bloqueiam a veiculação dessa música sem a devida autorização e licenciamento junto ao ECAD, né, que é o órgão que faz aí a percepção de direitos autorais de execução pública musical. Bom, tem uma mensagem aqui, ó, que no Brasil hoje o que mais se tem visto são pessoas utilizando fotos de outras sem a permissão, né? Então, pessoal, essa colocação aí do Tom é bem interessante, Tom. Eu acho que isso poderia ser objeto da nossa próxima live na quinta-feira que vem, que é a questão do direito de imagem. Eu costumo dizer que o direito de imagem é o direito mais complexo que existe no nosso país. E ele é complexo exatamente porque não tem legislação. A gente tem um artigo da Constituição Federal e um artigo do Código Civil para tratar de direito de imagem e uma infinidade de casos e possibilidades de uso que não estão na lei e que vão ser decididos nos tribunais pela chamada jurisprudência conforme os casos vão acontecendo. Então imaginem só isso, né? Imaginem só, são milhares de casos que chegam o tempo todo das situações mais inusitadas de uso das imagens das pessoas. E os juízes, que são leigos neste assunto, que são pessoas muitas vezes até desconectadas da tecnologia, que pouco entendem até sobre o uso tecnológico da coisa, se veem na condição de serem obrigados a decidir casos de alta complexidade tecnológica e social também, né? Então, assim, é um desafio para todos nós. Então, o melhor é a gente fazer uma gestão preventiva, a gente utilizar a imagem das pessoas com o máximo cuidado possível, especialmente quando a gente usa isso, faz isso profissionalmente, né? É o nosso caso, nós todos que atuamos na área cultural, artistas, produtores, né? Enfim, empresários, empreendedores culturais, é melhor que a gente faça essa gestão com o máximo de cuidado, de forma preventiva, para que não venhamos a ter o assunto tratado por um tribunal e fiquemos ali com aquele assunto nas mãos do olhar de um julgador, tá? Então, enfim, é uma questão que eu acho que vale muito a gente tratar aí na nossa próxima live, porque a questão do direito de imagem é realmente muito complexa. Pessoal, sobre essa questão dos memes, eu queria convidar vocês a gente continuar esse debate aqui na Talentos, nos comentários, né? A gente pode continuar esse debate, vocês podem colocar questões lá, tá? Nesse próprio post, né? Esse vídeo, esse ao vivo vai ficar gravado lá no perfil da Talentos, e aí eu convido vocês a debater isso lá.
Podem também entrar nas minhas redes sociais que eu respondo a todas as perguntas, tá? Pode ser no direct, pode ser aberto lá nos posts, né, nos comentários do meu feed, porque a ideia é incentivar o debate mesmo. A gente tem muito pouca gente falando e preocupada com isso, né? E muita gente sofrendo sanções e penalidades das plataformas digitais por desconhecimento dessa política, né, de privacidade, essa política de uso, e por desconhecimento das leis. Da lei de direito autoral, das leis de direito de imagem, da lei sobre marcas. Nós também vamos falar numa próxima quinta-feira, numa live aí, sobre as marcas, que são super importantes na área cultural. Então muitas pessoas utilizam nomes que não podem ser registrados como marca e depois tem problemas. A gente tem casos de bandas de música famosas que passaram por isso, vocês sabem disso, né? Um exemplo disso foi o Jota Quest, ok? Né? Então, assim, isso é importante a gente discutir. O Tom tá perguntando aqui, Tom, na verdade eu sou conhecida como a doutora Elis, né? E eu tenho a minha página, tá? Também as minhas redes, eu tô lá como elis.adv.br, tá? Esse é o meu perfil aqui no Instagram, lá no Facebook, né? No meu canal no YouTube, que é ElisADV, tá? Então, eu sou Elis, sou simplesmente Elis, viu, Tom? Para você e para todo mundo que tá me conhecendo hoje, né? Eu sou parceira da Talentos, mas faço hoje o atendimento de muitos artistas e muitas empresas nessa área cultural. Mas eu tenho como principal missão de vida, muito para além da advocacia, tá? É a divulgação do conhecimento jurídico, de maneira simples, de maneira direta, para o usuário do direito, para aquela pessoa a quem o direito se aplica. Eu sou professora universitária também, né, sou perita judicial nessa área de propriedade intelectual, e aí eu acredito de verdade que o direito é feito para o cidadão, para nós, e ele pode ser simplificado, ele pode ser entendido, compreendido e aplicado de uma maneira simples, sabe? A gente precisa saber os nossos direitos para operar no mercado, né, operar de maneira profissional de forma segura. Então é isso que eu tô me propondo fazer aqui nessas lives de quinta, nos vídeos que estão no meu canal, nas minhas redes sociais, é fazer esse conhecimento chegar a todos vocês, né? E aí eu agradeço muito a Talentos por esse espaço que ela tá me abrindo aqui, né? Por esse contato com vocês, que eu sei que já conhecem e seguem o trabalho da Talentos, né? Que acreditam no trabalho da Talentos, sabem da seriedade da Talentos, né? Eu agradeço mesmo muito, tá? A Léo, agradeço muito a Andréia, que estão me abrindo esse espaço, porque isso aqui, para mim, é uma ampliação do que eu faço lá em sala de aula com alguns alunos. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso com um público crescente, né? Um público cada vez maior. Fazer o direito chegar à vida de todos vocês de uma maneira simples. Então, pessoal, é isso, tá? Eu tô, assim, super à disposição de vocês pra gente continuar esse debate dos memes aí nas redes sociais. O Tom tá falando que se eu sou amiga da Léo, tá tudo certo, né? É isso, Tom, a Léo é demais, né? Então, pessoal, vamos voltar toda quinta-feira, às 10 horas, sempre com um tema polêmico, com um tema interessante, tá? E aí, convido vocês, então, na quinta-feira que vem, a gente falar um pouquinho, então, sobre esse tema que surgiu aqui, que é o direito de imagem, tá, gente? Aí vocês podem, então, na quinta-feira que vem, às 10 horas, me procurar aqui, eu vou estar aqui com vocês, na Talentos Produções, no perfil da Talentos, vamos falar sobre direito de imagem. Vou tentar selecionar aqui um caso bem recente, bem bacana, tá? Sobre direito de imagem, para a gente utilizar como ponto de partida e vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? O Tom tá falando aqui para eu não ir embora, não. Ô Tom, temos que ir, né? Porque a Talentos precisa continuar suas atividades aí, tá? Mas toda quinta, contem comigo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, tá? Foi uma honra iniciar essa série de lives aí às quintas-feiras e eu tenho certeza que a gente vai aprender juntos um pouquinho toda semana, tá bom? Ó, beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez a Talentos Produções, tá? A presença ilustríssima do Padre Fábio que teve com a gente hoje aqui, um pedacinho, viu, Padre? Muitíssimo obrigado e obrigado a todos, tá, gente? Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e vamos falar lá nas nossas redes sociais, tá? Contem comigo!